O Disque Denúncia recebeu desde domingo à noite 32 informações sobre a fuga de presos do Instituto Vicente Peragibe no complexo de Jericinó, em Bangu. A maioria sobre possíveis locais onde eles estariam escondidos. Dos 31 fugitivos, apenas 4 foram recapturados, ainda no domingo, dentro da galeria de esgoto, que os presos alcançaram através de um túnel. A polícia retomou as buscas hoje de manhã. As buscas estão concentradas na mata e nas favelas da região. A polícia pede a colaboração da população. Qualquer pessoa que tiver informação sobre os fugitivos pode ligar para o Disque Denúncia no telefone 22 53 11 77. Entre os foragidos está Claudino dos Santos Coelho, o russo, condenado por ter participado da execução do jornalista Tim Lopes em 2002. O secretário de Administração Penitenciária, Coronel PM César Rubens Monteiro de Carvalho, admitiu que houve falha da segurança. Algumas rotinas de segurança elas deveriam ter sido mantidas, como verificar grades, verificar alguma galeria dessa, por exemplo, de esgoto, que poderia ser algo que fragilizasse assim, o sistema, e isso, pelo que ficou comprovado, não foi feito. Eu converso aqui no estúdio com o pesquisador Anderson Moraes de Castro e Silva, um estudioso do sistema prisional do Rio e que tem vários livros sobre o assunto. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo aqui ao Repórter Rio. Bom, há muito tempo que o Rio não via uma fuga de presos com um número tão alto, né? Foram 31, sendo 4 recapturados. Quer dizer, o sistema realmente falhou, houve facilitação? O que você acha? Na realidade, seria leviano de nossa parte dizer que houve uma facilitação. Facilitação em termos de corrupção. Mas há uma facilitação estrutural, ou seja, quando você tem uma unidade como essa, o Vicente Peragibe, que tinha nos anos 80 e 90 uma capacidade para 1.040 detentos. Depois, no início dos anos 2000, passou para 1.400 a capacidade sem que houvesse modificação na estrutura do presídio, ou seja, você já começou uma superlotação oficial. E atualmente tem mais de 2.000 detentos. 2.600. Então você tem aí uma facilitação que já é da estrutura do próprio poder público, onde coloca um número excessivo de detentos em uma unidade que não comporta. E a tendência é piorar, né, Anderson? Cada vez mais. Mas essa unidade especificamente sofreu uma intervenção da Defensoria Pública e desde outubro de 2011 encontra-se impossibilitada de receber novos internos em razão da superlotação que já existia. Bom, isso por um lado. Por outro lado, nós temos a relação de efetivo guardas-detentos. Havia uma previsão nos anos 90 que essa unidade especificamente deveria contar com 25 guardas em cada uma das 4 turmas que cuida da vigilância do presídio, além dos guardas diaristas e dos guardas que cuidam da revista. Bom, se isso fosse seguido, tal como é formalmente previsto, nós teríamos no domingo, em serviço, 37 agentes penitenciários. No entanto... o número que a gente recebe é que eram 30 no dia da fuga, sendo 18 no horário da fuga, né? Para esse número alto de presos, 2.600, realmente faltou sendo que segurança. Esse é um número oficial, mas que na prática o que a gente acaba sabendo é que provavelmente cada uma dessas turmas de guardas que deveria contar com 25 agentes deveria estar trabalhando com 10, ou seja, menos da metade, 40% do efetivo previsto formalmente. Então você tem uma outra condição de facilitação, que é superlotação por um lado, por outro lado, um número reduzido de pessoas para tomar conta, para fazer a vigilância desse espaço. E aí, com essas questões estruturais, mais um dia em que ocorre a visitação, ou seja, que os guardas têm de se dividir para revistar bolsas, para fazer a revista ao visitante que adentra a unidade prisional, para cuidar do pátio onde ocorre a visitação para que não ocorram ali confusões e outro tipo de demanda da natureza do serviço que eles executam. Você tem toda uma distração em relação à vigilância propriamente dita. Bom, quer dizer, é pouca gente para muito preso. Agora, e o preparo desses guardas, desses agentes? Aí você cai na terceira condição de facilitação, que é uma turma que, além de ser diminuída, é despreparada por um lado e desmotivada por outro. Despreparada por quê? Para que se cave um buraco dentro de uma instituição prisional, você precisa retirar a areia. Isso todos nós concordamos. Então, se você cava um buraco com 5 metros de profundidade, você tirou dali carrinhos de areia. Essa areia foi retirada, foi ensacada e foi distribuída pela unidade, em locais que a vigilância não viu. Nem o trabalho de escavação, nem o trabalho de esconder, né, esses sacos com a areia que foi retirada desse buraco
provavelmente estará dentro da cela, embaixo das comarcas onde eles dormem, mas que a vigilância não viu, não fez o seu trabalho efetivamente como deveria ter sido feito. E um outro já houve ponto... até um túnel de 8 metros, se não me engano, em 2002, né? Que mais de 100 presos fugiram, é isso mesmo? Na realidade, o subsolo Do das mesmo cadeias local. são queijo, né? Esse queijo suíço, assim. São todos furadinhos, de tantos buracos que eles fazem, e isso hoje deve ter em alguma unidade alguém fazendo um buraquinho para tentar sair. Por quê? Em primeiro lugar, a condição de vida dentro de uma instituição prisional é degradante, é humilhante. Você está submetido a uma série de questões que a aplicação da pena, da privação de liberdade, não sustenta. Quando um juiz confere uma pena para um detento dizendo que você vai ficar 15 anos encarcerado, ele só está tendo privado o seu direito de ir e vir, mas ele continua um ser humano em dignidade, ele tem direito à alimentação, assistência médica. Tem que ter dignidade, né? Agora, sem contar os presos que já cumpriram pena e continuam na cadeia, que né? são muitos, não são poucos. Fora que a lei prevê claramente que os presos que se encontram no direito ao regime semiaberto, mas que o Estado não tem instituições para abrigá-los, devem então ser progredidos para o regime aberto. Isso está na legislação. Então, assim, o Estado tem de ter estrutura para abrigar aqueles detentos que encarcera. Se não conta com essa estrutura, por força da lei, está lá na lei de execução penal, deve progredi-los para um regime mais benéfico. Nunca retroagir e colocá-los num regime fechado, que é mais danoso. Ok. A gente tem. Não. Conclui para a gente poder encerrar. É porque a gente tem recorrentemente na mídia, por exemplo, na chamada nós vimos, entre eles estava o rapaz que participou do assassinato do Tim Lopes, ou um outro que é gerente de não sei onde. Fica parecendo para o público que não tem um conhecimento do cotidiano do sistema prisional que esses são os presos padrões, e não são. A maioria das pessoas que estão lá nos presídios são por crimes pequenos. Né? Anderson, muito obrigada. É muita coisa que tem que mudar mesmo, né? E tem que começar já. Obrigada por seus esclarecimentos.